Chegou a hora da política. Boa noite, Arimatea Boa Souza. noite, Anchieta. Mônica, boa noite, telespectador. Olha, pela primeira vez, o prefeito Romero Rodrigues falou com a imprensa sobre a Operação Famintos, que investiga fraudes nas licitações de merenda escolar em Campina Grande. Ele comentou a prisão da secretária ou da ex-secretária de Educação, Yolanda Barbosa, e o afastamento do secretário de Administração, Paulo Roberto Diniz. Ainda não há data definida e, segundo o prefeito, no desenrolamento dessa entrevista, não há nomes ainda avançados para a nomeação em definitivo dos cargos de secretário de Educação em Campina Grande e também da Administração. Só lembrando, no caso da parte da Administração, o adjunto está respondendo Gildo Silveira. No caso da pasta da Administração, está acumulando o cargo secretário de Planejamento do município, Diogo Lira. Muito bem. Arimatea, está surgindo um novo bloco partidário no Poder Legislativo em Campinas? Anchieta, é a organização precoce do processo eleitoral do próximo ano. Então, a gente poderia chamar isso de segundo bloco ou segunda coligação da base de sustentação do prefeito Romero Rodrigues na perspectiva de 2020. Prefeito que não disputa a reeleição, mas que certamente será um cabo eleitoral muito importante, um aglutinador de votos na sua base de sustentação política. Esses três vereadores são Teles Albuquerque, atualmente do PSC, Marinaldo Cardoso, atualmente do PRB, e Janduí Ferreira, do Avante. Há a perspectiva desse bloco ser ampliado e, como eu disse, se tornar na segunda coligação do agrupamento governista, isso na perspectiva da eleição proporcional. A primeira coligação deverá aquela que vai ser puxada pelo prefeito, pelo partido que o prefeito preside na Paraíba, que é o PSD. Ari, uma inesperada mudança aí na equipe da administração estadual na Paraíba, né? Pois é, hoje o secretário de Comunicação do Estado, o jornalista Luiz Torres, comunicou que está se desligando, pediu a exoneração do cargo e aguarda tão somente o ato do governador João Azevedo formalizando esse desligamento da administração estadual. Luiz Torres alegou que o cargo impõe uma sobrecarga de trabalho, um desgaste natural e que é sua intenção, amadurecida ao longo dos últimos meses, retornar ao batente, como se diz na linguagem jornalística, ou seja, retomar as atividades jornalísticas em João Pessoa. É bom destacar que Luiz Torres é o mais longevo secretário de Comunicação das últimas décadas na Paraíba. Ele estava há 6 anos no cargo desde o primeiro governo de Ricardo Coutinho. Sucedeu a atual atual deputada estadual, Estela Bezerra, que já passou por essa pasta de comunicação no governo Ricardo Coutinho I. Essa é a leitura, a comunicação administrativa que eu acabei de fazer. Mas há, inevitavelmente, em se tratando de primeiro escalão do governo do Estado, uma leitura. É a do afastamento do último auxiliar próximo a João Azevedo e que tem ligações também muito estreitas com o ex-governador Ricardo Coutinho. A partir da formalização da saída de Luiz Torres, poucas pessoas próximas a Ricardo Coutinho estarão na estrutura governamental e nenhuma delas no primeiro escalão. Temos, só para recordar para o telespectador, 5 pessoas do agrupamento, da proximidade de Ricardo Coutinho na linha de frente do governador João Azevedo, preservado nos cargos na atual gestão e saíram por razões múltiplas. Livânia Farias, que era da pasta da administração, que saiu por conta da Operação Calvário, Valdson Souza, que era titular do planejamento, também por conta dessa Operação Calvário, Amanda Rodrigues, que é a atual companheira de Ricardo Coutinho, deixou a parte das finanças, e agora Luiz Torres, da comunicação. Ou Gilberto Carneiro, né? E Gilberto Carneiro, bem lembrado, Anchieta, ainda Gilberto Carneiro, Procuradoria-Geral do Estado, também em função da Operação Calvário. Ou seja,
sem que ninguém diga nada, se sente no ar um gradativo distanciamento entre João Azevedo e Ricardo Coutinho, ou, se vocês quiserem, entre criatura e criador. Pois é. Bem, a nossa equipe em Brasília está de volta, depois de merecidas férias. Vamos voltar com o direto de Brasília, Napoleão de Castro. Sobre esse assunto ainda, desse novo corte orçamentário, o presidente da República respondeu hoje dizendo que o corte é inevitável e que ele não vai brincar com a lei, nem dar mote para que seus adversários peçam o seu impeachment em função do descumprimento orçamentário, popularmente chamado no jargão dos economistas de pedalada fiscal. Aliás, de forma até surpreendente, o presidente Bolsonaro concedeu hoje uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo. Todos sabem das diferenças e da troca de farpas ao longo dos últimos meses entre o presidente da República e as organizações Globo. Mas há uma entrevista coletiva, uma entrevista exclusiva dele, e ele disse que todo esse falatório dele, toda essa falácia dele, que via de regra, quase que diariamente, é objeto de muita polêmica, de muitos atritos. O mais recente dele foi com o Santa Cruz, o presidente do Conselho Federal da OAB. Segundo Bolsonaro, não é estratégia política. Eu sou assim mesmo, foi o que disse o presidente ao jornal O Globo. E, noutra declaração hoje, ele disse que cada vez mais, segundo Bolsonaro, está apaixonado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É que vai dar casamento? Parece que diplomático vai dar, né? O filho de Bolsonaro está para ir para os Estados Unidos, né? E outra entrevista hoje que também deu o que falar, repercussão, foi da ex-presidente Dilma Rousseff, que concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Segundo Dilma, ela disse que o Centrão, que é aquele agrupamento de partidos que dá as cartas em muitas votações na Câmara Federal, segundo Dilma, esse agrupamento Centrão pensou que ia tutelar o presidente Bolsonaro e deu com os burros na água na autorização da expressão popular. Segundo Dilma, cada vez mais Bolsonaro mostra que é incontrolável. E para fechar, agora há pouco o Banco Central divulgou uma nova redução na taxa básica dos juros do Brasil, a famosa taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa taxa estava inalterada desde março de 2018, estava em 6,5% ao ano e caiu para 6% ao ano. Essa taxa sinaliza basicamente duas coisas. A primeira delas é que não há perspectiva no curto prazo de grande aceleração da atividade econômica e também não há perspectiva no curto prazo de uma aceleração dos índices inflacionários. É a leitura simplificada dessa decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros. Essa taxa de juros serve como uma espécie de piso para o pagamento, a remuneração dos juros no Brasil. Ou seja, se qualquer investidor ou qualquer pessoa que tenha dinheiro não consegue no mercado uma taxa melhor para emprestar o seu dinheiro, ele vai ao governo e compra letras do governo e a remuneração que o governo paga é com base nessa taxa Selic. Ou, simplificando mais, é como o governo faz com o agricultor. Se o agricultor não consegue vender a sua produção, a Conab compra pelo preço mínimo de cada produto agrícola que é divulgado periodicamente. Ok, boa noite. Boa noite.